A paz do Senhor Jesus, igreja. Aqui quem está falando é a irmã Tamires. Glória a Deus, aleluia. Amada igreja do Senhor, estou aqui mais uma vez gravando este áudio para a igreja e um despertamento, para as irmãs. Glória a Deus, aleluia. Amada igreja do Senhor, quando eu conheci a sã doutrina, eu comecei a buscar. Era muita coisa vinha na minha mente, meus irmãos. Para quem é novo convertido, que está começando a entrar na sã doutrina, não é fácil, Mas quem tem Deus tem o temor do Espírito Santo de Deus, meus irmãos? E é obediente à palavra do Senhor. Amada igreja, estarei deixando uma meditação aqui que se encontra em Mateus 5, versículo 21, que está escrito assim: Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juiz. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus está falando, meus irmãos, para que nós não venha matar, Matar, meus irmãos. E eu vou deixar aqui para os irmãos, para as irmãs, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, eu tive um pequeno sonho. E eu estava um tempo pedindo a Deus uma resposta, sobre um remédio, o anticoncepcional, meus irmãos, que as mulheres usam para não ter filhos, para evitar. E eu tomava esse remédio, eu não me sentia bem, eu ficava enjoada, tontura, náusea. Eu não me sentia bem com o remédio, mas eu tomava para evitar. Mas quando eu descobri que Deus não se agrada dessas coisas, que esses remédios foram fabricados no inferno, que o diabo pega e leva para a terra para que as pessoas venham tomar, para impedir as vidas que Deus está trazendo ao mundo. E eu comecei a entender que Deus não se agrada e comecei a orar a Deus, a clamar, a me humilhar mesmo, a chorar na presença do Senhor, pedindo misericórdia. Deus, me mostra. E quando eu comecei a olhar para os comprimidos, eu começava a ver umas bolinhas estranhas mexendo. Eu ficava, será que isso é coisa da minha cabeça? Eu que estou imaginando coisas. E comecei a clamar a Deus mais e mais e mais. Comecei a buscar. Mas chegou um período de tempo que eu parei de buscar sobre o remédio. Parei, mas eu não o tomei. Eu parei de tomar o remédio. E meu esposo, ele insistia, tome o remédio, tome o remédio. Eu falava assim, não, eu não posso. Se eu tomar o remédio, eu estou abortando, eu estou matando vida. E Deus não tem se agradado disso. E eu já pedi a Deus perdão, meus irmãos, minhas irmãs, por ter tomado o remédio, Aí, meus irmãos, eu parei de tomar o remédio, graças a Deus, para a honra e glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. E eu parei de tomar este remédio. E eu me sinto tão bem sem estar tomando ele. Eu me sinto tão bem. E eu parei de orar, de buscar sobre esse assunto, sobre o remédio. E eu tive este sonho, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Que eu estava tomando um remédio. Eu estava tomando um remédio. E quando eu tomava esse remédio, no sonho, meus irmãos, eu me senti como se eu estivesse grávida. Eu falei assim, eu tomando um remédio, eu senti que eu estava grávida. Eu falei, vixe, eu tô grávida, eu tô tomando um remédio, no sonho, no pensamento, no sonho. E quando eu bebi, eu engoli o comprimido, em poucos minutos eu vi descendo sangue nas minhas pernas. Começou a descer como se fosse menstruação, mas era menstruação não, era muito sangue que escorria e caía no chão. E quando meus irmãos e minhas irmãs, eu olhava no chão, eu via aquela poça de sangue. E no meio daquela poça eu conseguia ver uma mancha preta. Ela parecia maior que um caroço de feijão, era uma manchona assim, no meio daquele sangue, aquela mancha, eu conseguia ver perfeitinho a forma dele assim, aquele embriãozinho pequenininho, aquele feto pequenininho se formando, só que estava preto, porque é morte, meus irmãos. E quando eu vi aquilo, eu acordei do meu sono e falei, meu Deus. Aí eu peguei e corri para gravar o sonho, que está gravado aqui no meu celular, que eu sempre gravo os meus sonhos, meus irmãos. Eu falei, nossa, meu Deus, meus irmãos, se eu pudesse desenhar, eu desenhava aqui para os irmãos ver. Ele como é que eu vi é igual um bebezinho novinho em fase de crescimento, bem novinho, igual um carocinho de feijão.
E meus irmãos, e eu pedi a Deus que sobre este sonho, e Deus dá no momento, na hora que Ele quer, não na hora que nós quer. E eu tinha esquecido de orar sobre esse assunto, né? Parei. E lá, de vez em quando, né, o inimigo se manifesta no meu esposo e quer que eu tome um remédio. Eu falo, não posso tomar, eu não vou tomar, e pronto, eu não tomo. Já tem um tempão que eu não tomo mais esse remédio, glória a Deus. Aí eu orei aqui e senti de gravar, que eu estava esperando o momento certo para me gravar, meus irmãos. E Deus, Ele não se agrada. Deus não se agrada desses tipos de remédios, né? Remédios de evitar, anticoncepcionais, preservativo, né, meus irmãos? Qualquer meio que faz, qualquer meio que usa para impedir uma vida de nascer. Porque quem tem o poder de tirar uma vida, somente Deus. Ele que tem o poder de tirar uma vida e de colocar. Deus sabe a quantidade de filhos que aquela mulher vai ter. Deus sabe a quantidade de filhos que ela vai ter. Se 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, não sei quantos filhos ela vai ter. Mas é Deus que sabe o momento, o tempo certo de cada um ter seus filhos. Eu tenho 2 filhas, para a honra e glória do Senhor. Eu amo minhas filhas. E já foi revelado que eu ia ter mais um. Eu falei que se for da vontade de Deus, que seja feita a vontade do Senhor na minha vida, né, meus irmãos? Que quem é dono da minha vida é somente Deus. E a palavra de Deus fala, que só fala sobre homicídio, né? Todo aquele que tira a vida é homicida. Como dizer, assassino, né, meus irmãos? Que está tirando uma vida. Assim como o ladrão vai assaltar uma pessoa com armas, ele mata, né, pessoas. Ninguém aqui tem o direito de tirar a vida, mas o inimigo, ele usa pessoas, né, com corações duros, né, escuro, e entra naquela pessoa para fazer coisas ruins, coisas terríveis que Deus não se agrada. E Deus fala na palavra, né, não matarás, mas qualquer um que matar será réu. No dia de juízo, Deus vai julgar. Deus vai julgar essas pessoas, meus irmãos, que fazem isso. E no versículo de 1 João 4, 1 João 3, versículo 15, está escrito: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Tá vendo, meus irmãos? Nenhum homicida herdará o reino dos céus. Nenhum. Todos que cometem pecado aqui na terra, que mata, rouba, que destrói, né? Que tira a vida, né? E vamos falar, não tem nada a ver não. Deus deu inteligência para o médico fazer os remédios para as mulheres não ter filhos, né? Aí uns falam assim, é melhor evitar do que encher a casa de fio. O pior pecado é encher a casa de fio. Gente, filhos não é pecado. Filhos não é pecado. O pecado é matar. Tirar uma vida que está ali, ó, gerando ali dentro. Pecado é tirar uma vida que está aquela sementinha. É um grande pecado, né, meus irmãos? E Deus vai julgar todos aqueles que tiraram uma vida, né? E eu oro a Deus até hoje por ter tomado aqueles remédios, por não entender também, porque quando eu tomava os remédios eu era católica. Eu era evangélica, depois que eu aceitei Jesus, eu continuava tomando remédio, mas eu não andava na doutrina, eu não tinha o conhecimento da verdade. Até que Deus abriu minha visão espiritual, né? Eu comecei a meditar na palavra, ver as experiências dos irmãos, das irmãs que têm experiência de arrebatamento no céu, no inferno, e dá um temor quando eu vejo essas coisas. E eu quero herdar o reino dos céus, eu não quero ser uma homicida por tomar um remédio para evitar um filho, né, de vir ao mundo. Nós não temos o poder de parar uma vida, nós não temos o poder de tirar uma vida. E Deus não se agrada, porque quem é o dono da vida é Deus. Nós não somos donos de nada aqui na terra. Deus que é o dono das nossas vidas. E esses que faz isso não herdarão o reino dos céus. Quem toma esses tipos de remédios, esses remédios de evitar, anticoncepcional, preservativo, tudo esses tipos de objeto, de trem aí, ó, é do diabo, não é de Deus não. Esse tipo de remédio de evitar é do inimigo, é das trevas, que está lançando na terra, enganando muitos, para poder tirar a vida, para poder impedir uma vida de nascer. E esse sonho que eu tive, pela misericórdia de Deus, Deus me mostrou que Ele não se agrada. Agora eu estou em paz. Eu estou em paz, que eu sei que isso não agrada a Deus, então eu não vou tomar.
Não vou tomar, jamais. Jamais quero ser uma homicida, jamais quero fazer isso. Glória a Deus, aleluia. Em Apocalipse 21, versículo 8, meus irmãos e minhas irmãs, está escrito: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Tá vendo, amada igreja do Senhor? Deus está falando aqui na palavra, em Apocalipse. A palavra do Senhor está falando que todos esses que praticam isto, esses pecados, não vai herdar o reino dos céus. Será lançado no fogo do inferno, né? E lá vai sofrer muito, né? Tortura. Todos esses que praticam esses pecados, se não se arrepender, né? Os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Meu Deus, meu Deus. A única coisa que eu estou orando a Deus é sobre a timidez, né, meus irmãos? Eu sempre choro quando eu penso nessa passagem aqui que Deus fala que os covardes, os tímidos, não herdarão o reino dos céus. Eu falo, meu Deus, eu não quero ser covarde nem tímida. Oh Deus, tem de misericórdia. Mas pela misericórdia de Deus, para a honra e glória do Senhor, Deus está me sustentando. A timidez está passando mais, eu estou começando a falar de Deus aqui, né, no canal, né? Né, meus irmãos, minhas irmãs, eu estou aqui falando um pouco de Deus, falando um pouco o que eu entendo, o que eu sinto, né? É Deus que nos capacita, nos coloca as palavras, e na igreja eu estou começando também aos pouquinhos a falar, né? A gente vai desenrolando aos poucos, né, meus irmãos? Basta a gente buscar, né? Basta a gente descer mais na oração, no jejum, né? E é isso aí, meus irmãos, minhas irmãs. Deus não se agrada do remédio de evitar pecado. Quem toma está abortando, está tirando vida, é homicida, e Deus não se agrada, meus irmãos. E todos esses que praticam esses pecados, se não se arrepender de corpo e alma e espírito, vão perecer, vão perder a salvação. E vai ser torturado. Torturado lá no inferno existe. Muitos acham que o inferno não existe, mas existe. Lá ficam as almas que são desobedientes, que praticam pecado, que praticam as coisas que não é do agrado de Deus. Para lá que vão as almas, se não se arrepender enquanto é tempo. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados, abominações. Não queira ir para lá. E Deus vai julgar. No dia do juízo, o Senhor vai julgar quem é reto, quem fez as coisas, quem agradou a Ele e quem não agradou. Os que fez a vontade do Pai, que obedeceu, foi obediente nessa doutrina, na palavra, vai herdar o reino dos céus. Mas aqueles que não fez a vontade de Deus, que só queria saber das coisas do mundo, se não se arrepender, vai perder a salvação. Amém, igreja?